Meu irmão sumiu em um lugar que não existe, e eu cometi o pior erro da minha vida tentando encontrá-lo. O porão da casa dos meus pais sempre teve cheiro de madeira úmida e mofo velho. Quando eu era criança, acreditava que existia alguma coisa vivendo ali embaixo. Não exatamente um monstro, mas uma presença. Um espaço errado. Depois do desaparecimento do meu irmão mais velho, Daniel, ninguém mais desceu naquele lugar. Até o inverno em que minha mãe decidiu vender a casa. Eu tinha 22 anos na época. Fazia faculdade de arquitetura em São Paulo e passava mais tempo analisando estruturas do que pensando no desaparecimento dele. Talvez fosse meu jeito de evitar aquilo. Daniel desapareceu 7 anos antes. Sem despedida. Sem corpo. Sem pista. A polícia encerrou o caso depois de meses. Mas minha mãe nunca aceitou. Ela dizia que às vezes ainda escutava passos no corredor durante a madrugada. Na semana em que comecei a ajudar a esvaziar a casa, encontrei uma caixa escondida atrás de uma estante no porão. Era uma caixa pequena, coberta de poeira, selada com fita isolante envelhecida. Dentro havia 6 fitas mini DV. E uma única frase escrita com marcador preto. Se eu voltar, não acredita. Naquele momento, alguma coisa gelada percorreu minha espinha. Levei as fitas para meu apartamento e passei horas tentando encontrar um aparelho que ainda funcionasse. Quando finalmente consegui reproduzir a primeira gravação, percebi imediatamente que Daniel não parecia normal. O vídeo começava dentro do quarto dele. A câmera tremia. Respiração acelerada. O relógio na parede marcava 3h14. Daniel aparecia refletido no espelho, magro, exausto, olhando repetidamente para a porta do quarto. Então ele dizia: "Eu acho que encontrei um lugar atrás dos lugares." A gravação cortava abruptamente. Na segunda fita, ele estava em um corredor amarelo. O vídeo apresentava estática constante. Paredes manchadas. Carpete úmido. Luzes fluorescentes vibrando no teto. Um zumbido elétrico preenchia tudo. Aquilo parecia um escritório abandonado dos anos 90, mas existia algo profundamente errado na geometria. Os corredores se inclinavam de formas impossíveis. Algumas paredes pareciam ligeiramente curvas, como se o ambiente respirasse. Daniel caminhava lentamente enquanto filmava. Nenhum som além do zumbido. Nenhuma janela. Nenhuma porta de saída. Então a câmera focalizava uma parede. E por um único quadro. Existia alguém parado ali. Imóvel. Sem rosto. A gravação travava imediatamente depois. Passei aquela madrugada inteira assistindo às fitas. Cada vídeo parecia pior que o anterior. E o mais perturbador não era o lugar. Era Daniel. A cada gravação, ele parecia esquecer coisas básicas. Na terceira fita, ele esqueceu meu nome. Na quarta, esqueceu o próprio aniversário. Na quinta, passou quase 5 minutos encarando a câmera sem lembrar por que estava gravando. Mas o pior veio no final da sexta fita. Daniel estava chorando. O vídeo mostrava um corredor infinito iluminado por luzes fluorescentes que piscavam lentamente. Atrás dele, sons metálicos ecoavam à distância. Algo pesado se arrastava em algum lugar impossível de localizar. Então ele aproximava a câmera do rosto e dizia: "Se eu desaparecer, não me procura." A gravação terminava. Mas eu procurei. Nos dias seguintes, fiquei obcecado. Pesquisei fóruns antigos, arquivos esquecidos da internet, vídeos apagados reupados em sites estranhos. Centenas de relatos mencionavam um lugar chamado Backrooms. Um espaço impossível entre realidades. Pessoas descreviam corredores infinitos, salas industriais, hotéis vazios, escritórios abandonados e níveis subterrâneos que pareciam existir fora do espaço humano. A maioria dos relatos parecia invenção. Mas alguns eram detalhados demais. Encontrei registros de desaparecimentos. Arquivos de áudio. Subnível 2. Reconheci imediatamente. Aquilo existia no antigo prédio da universidade onde Daniel estudava antes de desaparecer. Voltei lá numa sexta-feira chuvosa. O prédio estava parcialmente abandonado. Os corredores inferiores haviam sido fechados anos antes por problemas estruturais. Consegui entrar pela área de manutenção. As luzes piscavam. O ar cheirava a ferrugem e concreto molhado. Enquanto descia as escadas, comecei a ouvir algo estranho. Um zumbido. Fraco no início. Depois mais forte. O mesmo som das fitas. Meu corpo inteiro travou. A placa azul ainda estava lá. Subnível 2. Atrás da porta existia apenas um corredor de manutenção estreito e vazio. Pelo menos era o que deveria existir. Porque depois de alguns metros, o corredor não terminava. Ele continuava. Continuava além do tamanho possível do prédio. As paredes começaram a ficar amareladas.
O carpete surgiu sob meus pés gradualmente, como se estivesse crescendo do chão de concreto. O ar ficou quente, úmido, e o zumbido fluorescente começou. Naquele instante, entendi que deveria voltar. Mas quando me virei, a porta havia desaparecido. Só existia o corredor. Interminável. As primeiras horas dentro das Backrooms destruíram completamente minha noção de espaço. Os corredores mudavam. Curvas apareciam onde antes havia linhas retas. Salas surgiam do nada. Às vezes eu passava 2 vezes pelo mesmo lugar, mas detalhes estavam diferentes. Uma cadeira mudava de posição. Uma parede ganhava manchas novas. Uma porta aparecia onde antes não existia nada. E o silêncio? O silêncio nunca era completo. Sempre havia alguma coisa distante. Passos. Tubulações vibrando. Ruídos metálicos. Respirações. Uma vez ouvi alguém chorando atrás de uma parede. Outra vez escutei meu próprio nome vindo de muito longe. Nunca respondi. As luzes fluorescentes eram piores que a escuridão. Elas vibravam constantemente acima da cabeça. O som penetrava os pensamentos. Depois de algum tempo, comecei a perceber algo aterrorizante. Minhas memórias estavam mudando. No terceiro dia, ou pelo menos acho que era o terceiro, tentei lembrar do rosto da minha mãe. Não consegui imediatamente. A lembrança parecia borrada. Como uma fotografia molhada. Mais tarde, esqueci o nome do meu professor da faculdade. Depois meu endereço. As Backrooms não apenas aprisionavam pessoas. Elas apagavam. Continuei avançando porque às vezes encontrava rastros de Daniel. Marcas nas paredes. Símbolos desenhados com caneta. Trechos de gravações abandonadas. Em um dos corredores encontrei uma câmera mini DV caída no chão. Ainda funcionando. A gravação mostrava Daniel andando rapidamente por um corredor industrial. Canos cobriam as paredes. Alarmes tocavam ao fundo. Ele parecia aterrorizado. Eles aprendem rápido, dizia. Primeiro copiam sua voz. Depois seus movimentos. Depois. O vídeo congelava. Na estática final, vi uma silhueta parada atrás dele. Alta demais. Os braços longos demais. Sem rosto. Continuei descendo pelos níveis. Cada lugar parecia pior. O primeiro nível era quase humano. Mas os outros? Os outros pareciam sonhos doentes. Encontrei um nível tomado por água rasa e corredores inundados onde luzes vermelhas piscavam lentamente acima da superfície. Outro parecia um hotel infinito. Tapetes vermelhos. Elevadores quebrados. Música ambiente tocando muito baixo em salas vazias. Em um salão gigantesco, dezenas de mesas estavam organizadas para uma festa inexistente. A comida apodrecia lentamente. Mas os pratos ainda soltavam vapor quente. Às vezes eu via movimento no canto da visão. Algo observando. Nunca diretamente. Uma noite, se é que existia noite naquele lugar, acordei ouvindo passos correndo. Não eram humanos. Eram rápidos demais. Desordenados. Como pernas aprendendo a andar. Fiquei imóvel atrás de uma parede durante horas. Os passos circulavam lentamente ao redor da sala. Paravam. Depois continuavam. Em determinado momento ouvi minha própria voz. Lucas. Meu sangue congelou. Era exatamente minha voz. Cada detalhe. Cada entonação. Lucas, me ajuda. A voz vinha do corredor. Mas havia algo errado. A fala tinha pequenas pausas artificiais. Como uma gravação reproduzida incorretamente. Então ouvi outra coisa. Respiração. Muito próxima. Atrás da parede onde eu estava escondido. Corri sem olhar para trás. Depois disso, comecei a perceber detalhes impossíveis. Algumas salas tentavam imitar lugares reais. Mas sempre erravam. Quadros tortos. Portas pequenas demais. Relógios sem ponteiros. Fotos mostrando pessoas inexistentes. Como se as Backrooms tentassem reconstruir o conceito de realidade usando memórias incompletas. E então encontrei a sala de aula. Minha antiga escola primária. Mesmas carteiras. Mesmo quadro. Mesmo cheiro de giz. Mas existiam 30 cadeiras. E apenas 20 alunos estudavam naquela sala na vida real. Os outros 10 rostos eram distorcidos. Copiados incorretamente. Na lousa estava escrito repetidamente. Você não lembra mais do original. Comecei a entrar em pânico. Tentei recordar detalhes da minha infância. Mas algumas memórias estavam erradas. Ou talvez sempre tivessem sido. Eu já não sabia.
Passei dias seguindo marcas deixadas por Daniel. Setas desenhadas. Números. Mensagens incompletas. Até encontrar uma porta branca. Diferente de tudo naquele lugar. Atrás dela existia uma casa. Nossa casa. A casa da infância. Exatamente igual. O corredor. A cozinha. Os móveis antigos. A televisão pequena da sala. Tudo. Meu coração disparou imediatamente. Pela primeira vez desde que entrei ali, senti esperança. Então ouvi passos no andar de cima. Subi lentamente. E encontrei Daniel sentado no chão do quarto dele. Mais velho. Magro. Pálido. Ele me encarava como alguém olhando para um fantasma. Durante alguns segundos nenhum de nós falou. Então percebi algo errado. O quarto não era perfeito. As paredes estavam ligeiramente mais largas. A janela ficava alguns centímetros acima do normal. O ventilador tinha 5 pás. Na nossa casa real havia 4. Daniel sorriu lentamente. Mas o sorriso parecia cansado demais. Artificial demais. Ele perguntou. Você lembra qual era a cor do nosso cachorro? Minha garganta travou. Nós nunca tivemos cachorro. Mas naquele instante, uma memória surgiu. Um cachorro preto correndo no quintal. Latindo. Eu conseguia vê-lo perfeitamente. Só que aquilo nunca aconteceu. Ou aconteceu? Daniel percebeu meu desespero imediatamente. Então começou a chorar. Eu fiquei aqui tempo demais. As luzes da casa começaram a piscar. O zumbido fluorescente voltou. As paredes estremeceram lentamente. E ouvi passos acima do teto. Muitos passos. Daniel me encarou desesperado. Ela copia tudo. A voz dele tremia. Mas nunca acerta completamente. Então percebi outra coisa. O rosto dele mudava sutilmente quando eu desviava o olhar. Pequenos detalhes diferentes. Olhos um pouco mais distantes. Sorriso mais largo. Como uma imagem sendo renderizada incorretamente. A casa inteira começou a emitir ruídos metálicos profundos. As paredes pulsavam. Como carne respirando. Daniel apontou para a porta. Corre! As luzes apagaram. Na escuridão ouvi algo entrando na casa. Algo enorme. As escadas rangeram lentamente. Degrau por degrau. Corri pelo corredor enquanto sons de passos ecoavam atrás de mim. Mas não eram passos normais. Pareciam dezenas de pernas se movendo ao mesmo tempo. Atravessei a porta da frente da casa. E caí. Literalmente caí. Como se o chão tivesse desaparecido. Acordei horas depois em um corredor branco iluminado por luz natural. O primeiro lugar silencioso desde que entrei nas Backrooms. Havia uma saída aberta ao fundo. Luz do sol. Ar fresco. Corri imediatamente. Quando atravessei a porta, voltei ao mundo real. A polícia encontrou meu corpo desacordado no subsolo abandonado da universidade 2 dias depois. 2 dias. Mas para mim pareciam meses. Minha mãe chorou quando me viu. Os médicos disseram que eu estava desidratado e em choque. Nunca contei a verdade para ninguém. Destruía as fitas. Tentei seguir a vida. Mas algo estava errado. Coisas pequenas primeiro. Minha mãe começou a comentar sobre memórias que eu não possuía. Fotos da infância pareciam diferentes. Objetos mudavam discretamente de posição durante a madrugada. E às vezes eu esquecia meu próprio rosto. Então aconteceu a pior parte. 3 semanas depois do meu retorno, encontrei uma caixa no armário do apartamento. Uma caixa que eu nunca tinha visto antes. Dentro dela havia uma fita mini DV. Sem identificação. Mãos tremendo, coloquei a fita para reproduzir. O vídeo começou imediatamente. Mostrava meu quarto atual. Gravado durante a madrugada. A câmera se aproximava lentamente da minha cama. Eu estava dormindo. Ou pelo menos parecia eu. Então a filmagem mostrava meu rosto de perto. E a criatura segurando a câmera sussurrava com a minha voz. Ele acredita que conseguiu sair.